Então tudo aquilo que você vive de forma excessiva é aquilo que vai dominar e que vai controlar o teu coração. Se você vive no desejo, no anseio de obtenções por coisas do mundo, você vai investir seu tempo em quê? Em trabalhar, em buscar essas coisas, em conseguir conquistar essas coisas, porque é algo que você sonhou, é algo que você projetou ao longo da sua vida e você quer isso com todo o teu coração e toda a tua força. Talvez você até consiga. Escute, irmãos. Tem pessoas que se entregam 100% ao trabalho. Você vê hoje a pessoa, vamos para o culto. Não, eu tenho que trabalhar. Ela acabou de sair do trabalho, mas de noite ela não consegue ir para o culto. Mesmo você convidando, mesmo você dizendo que vai buscar ela em casa, ela diz que não vai poder ir, porque ela vai trabalhar de novo. Outras pessoas fazem um bico, né? Porque ganância. O coração está cheio do desejo de riquezas financeiras. Estudos. Tem gente que passa o dia trancado estudando, mas não tem condição nem coragem de ler a Bíblia, irmãos. Estudam porque querem alcançar, passar numa faculdade, num vestibular, num concurso público. E novamente voltamos para aquilo que o mundo tem oferecido. Bens materiais, aquisições financeiras, lazer. Quantas e quantas pessoas você chama para vir para a igreja? Você até implora em nome de Jesus, vamos, porque eu sei que Jesus vai mudar a tua vida e a tua história. Mas essas pessoas não vêm. Ela fala, não, eu vou para a roça. Isso é numa sexta-feira de tardezinha, isso é no sábado de manhã, e essa roça ela se estende. Mas ela vai para a roça e deixa de ir para a igreja, irmãos, porque o coração dela está cheio daquilo ali. Aquilo ali é que é o motivo da alegria dela, da felicidade dela. É aquilo que está plantado no coração dela, que impede ela de ter um encontro com Deus, um encontro genuíno e verdadeiro, que impede ela de ser transformada. E por último, a família. Calma lá, irmãos, não me condenem. O cara passa o dia trabalhando, cansativo, exaustivo, o dia, a semana até. E na hora de ir para o culto, você chama ele para ir. Você dá uma oportunidade dele estar com Deus naquela noite. Ele fala, não, eu vou ficar com a família. É errado, irmãos, ficar com a família? Não, não é errado. O errado é você usar a família para deixar de estar perto da fonte de vida. Temos que trazer a família para diante da presença de Deus, irmãos. Mas as pessoas ainda não enxergam assim, porque o coração delas não estão em Deus. A atenção e o foco dela não estão em servir a Deus, entregar a vida para Ele. Estão nas coisas, nas cobiças do mundo. Gente, eu conheço pessoas que trabalham de dia e de noite, irmãos. Passam a noite acordado, viram noites e noites em busca de alcançar um salário melhor, uma promoção na empresa, alguma coisa do tipo. Mas ela não tem coragem de se desprender um minuto sequer para ir agradecer a Deus pelo trabalho que Deus deu para ela. Você deve conhecer alguém assim, sim ou não? Entenda, irmãos, nenhuma dessas atitudes, trabalho, lazer, família, nada disso é pecado. Mas entenda uma coisa: quando isso passa a ser algo que toma de conta do teu coração a ponto de te afastar de Deus, aí é errado. Você está indo para o caminho errado. E nós, como cristãos, precisamos levar esse entendimento para aquelas pessoas que ainda vivem em meio às trevas e escuridão. Amém, irmãos? Você conhece alguém assim, lá no seu ambiente de trabalho, lá no seu colégio onde você estuda, na faculdade, irmãos? Eu tenho certeza que aqui nós somos uma igreja em célula. Você convida muitas pessoas para participar da sua célula naquele dia, mas as pessoas inventam desculpas, pretextos para não estar lá adorando ao Senhor, para não estarem lá recebendo uma palavra, um direcionamento, porque as outras coisas ocupam por completo o coração delas.
coração dessas pessoas está tão fechado que impede de Deus mudar e transformar. Mas isso depende de você. Você tem autoridade, poder e unção para mudar a vida dessas pessoas. Agora, para isso, precisa também, primeiro, ter o coração transformado. Podemos achar, irmãos, que essas atitudes se dão apenas com pessoas que conhecem, que não conhecem a Jesus, que estão no mundo aí vivendo ao seu bel prazer, mas não. E aqui agora eu trago a responsabilidade para a igreja, e quando eu falo igreja eu não me refiro ao prédio físico, mas para nós como cristãos, membros do corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, templo de adoração do Espírito Santo, sim ou não? Vamos trazer essa mensagem agora para dentro da igreja, irmãos. O que mais nos preocupa é que o mundo, com a frieza espiritual, o coração fechado para Deus, mas o que mais nos preocupa hoje são as pessoas que aceitaram Jesus, entregaram a vida para Ele, mas estão com o coração fechado para Ele, dentro da igreja. Domingo o pastor Hugo, na ministração dele, ele falou, tem pessoas que morrem dentro da igreja. Isso é verdade, irmãos. Isso nos preocupa. As pessoas que se decidiram por Jesus Cristo, vieram até aqui e entregaram a vida para Ele. Agora, muitos estão com o coração fechado, deixam de vir para a igreja, porque começaram a observar as coisas do mundo e começou a gostar de novo daquilo que eles faziam antes, daquilo que o mundo proporcionava. Ei, irmãos, se um dia nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o nosso coração também é dele. Nós não podemos fazer do nosso coração aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Deus quer que nós façamos. Tem cristãos que agora passam a viver na mesma busca que as pessoas que estão no mundo buscam. Querem enricar, querem se encher de patrimônios, querem buscar felicidade e outras coisas, achando que isso é certo. Tem nada não. Ei, se tem nada não, vai levar muita gente para o inferno, irmão. Pela misericórdia. Tem sim, irmãos. Isso é errado. Somos cristãos, somos diferentes, fomos chamados, escolhidos para influenciar e não para ser influenciados pelo mundo nem pelos padrões dele. Amém? Tem pessoas que agora, que são cristãos, que se decidiram por Jesus, e agora elas estão vivendo os prazeres do mundo e de vez em quando elas vêm para a igreja para acalmar a consciência dela, né? Por desencargo de consciência, só para o pastor não reclamar, só para o líder não dar aquela chamada de atenção nele, ou para o pastor de rede não ficar ligando para ele, incomodando. Elas são cristãos, conhecem a palavra de Deus, um dia entregou o coração para Deus, mas estão voltando a fazer aquilo que o mundo manda. Esse é o problema e o perigo, irmãos. Escute, Jesus não te chamou para ser só um visitante dele. Jesus te chamou para segui-lo. Jesus não quer você aqui só quando você está necessitando, quando você está passando pelos aperreios da vida, pelos perrengues, quando você está numa crise conjugal, sentimental, emocional. Jesus quer o teu coração por completo, todos os dias, todas as horas, de manhã, de tarde, de noite. Livro de Provérbios, capítulo 23, verso 26. Projeta aqui, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Meu filho, dei-me o seu coração, mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Aleluia. É isso que Jesus espera dos seus filhos. Ele não está pedindo isso para quem está no mundo, ele está pedindo para os seus, os que o chamam de pai, meu pai. Ele não está pedindo os teus bens, ele não está pedindo aquilo que você tem, ele está pedindo o teu. Porque se ele tiver o teu coração, ele tem a tua vida, ele tem a tua força, o teu ânimo, a tua saúde. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. Ele quer que você o siga e invista todo o seu tempo com ele e para ele.
E para isso é necessário entregar tudo o que tu tem. E essa afirmação, ela parece um pouco desafiadora, que ela vai em desencontro em tudo aquilo que um dia nós almejamos, nós buscamos, né? Quem aqui tem vontade de ter as coisas? Tem carro, casa, essas coisas. Todo mundo tem esse desejo no coração. E às vezes nós crescemos, estudamos, nos profissionalizamos com o desejo de buscar tudo isso, amém. Mas o que eu quero dizer aqui é aquilo que está agarrado no teu coração. O desejo do teu coração ainda são essas coisas? Ou são as vontades de Deus? As coisas do reino de Deus? Você me entende? No Novo Testamento, Jesus, ao iniciar o seu ministério, ele reuniu um grupo de 12 loucos, 12 jovens, 12 homens. A Bíblia não expressa certamente a idade de cada um deles, mas eram pessoas que tinham talentos, pessoas que tinham entendimento, pessoas que tinham habilidades. Pedro era pescador. Pessoas que tinham propriedades, pessoas que trabalhavam para o governo romano, contadores. Então tinha gente ali de todo jeito, pessoas que tinham aquisições financeiras, bens, casa. Naquela época, a pessoa ser rica, ele não precisava ter muita coisa não, é só um animal. Que tivesse jumento naquela época era rico. Hoje não tem nada. E Pedro tinha barco, tinha rede de pesca, até o momento que eles conheceram a Jesus e o mestre os chamou. Eles largaram tudo para trás e a partir daquele momento passaram a viver uma vida plena para o Senhor. Passaram a seguir Jesus Cristo. Largaram tudo que eles sabiam fazer de acordo com seu entendimento e passaram a seguir Jesus e viver conforme o entendimento do mestre. Então veja que a partir do momento que nós nos achegamos a ter Jesus, irmãos, nós não podemos mais viver conforme aquilo que nós aprendemos com o mundo, mas nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós aprendemos do Senhor. Amém? Livro de Mateus, capítulo 19, verso 16 ao 21, por favor. Olha lá o que diz o texto. Um dia se aproximou de Jesus, um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Próximo. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre e... O jovem lhe disse: a tudo isto tenho obedecido. O que ainda me falta, Senhor, para ter a vida eterna? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos... Na minha versão ela vai falar: pega tudo o que tu tem e dá aos pobres. Vamos lá. E terá um tesouro nos céus. Depois, venha e passa. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas... ia ter direito à salvação e à vida eterna. A palavra do Senhor diz que certo dia, então, um jovem se chega até a Jesus. Ele vai até diante de Jesus e fala: bom mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? Jesus fala para ele: cumpra os mandamentos. E ele fala, Jesus olha para ele e fala, recita alguns mandamentos para ele, não todos, né? E ele fala: Senhor, a tudo isso eu tenho cumprido, o que mais ainda me falta para herdar a vida eterna? Pega tudo o que tu tem
e dar aos pobres. E eu iniciei essa mensagem hoje te fazendo uma pergunta de reflexão. O que tu tem que te impede de seguir a Jesus Cristo? O que você tem no seu coração que te prende de tal forma e te impede de ter a vida eterna? É só de reflexão, irmãos. Nessa passagem nós podemos ver algumas atitudes que nos levam, que Jesus nos mostra para que possamos alcançar a vida eterna. Primeiro, observamos que o jovem, ele vai até onde? Até Jesus. Jesus não foi até ele. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, se queremos ter acesso à vida eterna, é se apresentar diante de Jesus. E se apresentar diante de Jesus é chegar diante dele com o coração quebrantado, com o coração entregue e voltado para a vontade dele. É falar: Senhor, eu não consigo mais viver do jeito que eu estou vivendo, muda a minha vida e transforma. Muitos de nós chegamos aqui assim, irmãos, diante de Jesus, e falar: Senhor, eu quero ter a vida eterna. Não tem como você chegar diante de Jesus e querer permanecer do jeito que você era. Precisa ser transformado, precisa ser entregue, precisa ser verdadeiro aquela entrega. Precisa se apresentar diante de Jesus. Não dá para ter a vida mudada e transformada sem antes se apresentar diante dele. Precisamos nos encontrar diante dele com o coração rasgado, irmãos, totalmente entregues, para que ele possa lá entrar, mudar, transformar, sarar, purificar, mudar, fazer tudo aquilo que é preciso ser feito. Precisamos viver o que diz as Escrituras. Jesus fala para ele: cumpra o quê? Os mandamentos. Ou seja, primeiro, para ter a vida eterna, precisamos nos apresentar diante de Jesus. E segundo, precisamos conhecer Jesus. Para recebermos a vida eterna é preciso cumprir o modelo de vida que Deus deixou. E isso está escrito aonde, irmãos? Na palavra de Deus. Aquele jovem, ele conhecia a palavra. Ele sabia quais eram os mandamentos que Jesus estava falando. Sim ou não? Ele falou: Senhor, tudo isso eu tenho cumprido. O que ainda me falta fazer? Mas aquele jovem ainda cometia um erro. Embora ele conhecesse o que estava escrito na palavra, ele não entendia o que estava escrito. Ele não vivia. Então não adianta nós lermos a palavra do Senhor se nós não vivemos ela. Aquilo que nós vivemos diante da palavra é o testemunho que nós vamos dar para as pessoas, irmãos. É o que vai fazer o coração delas mudar, se voltar para Deus. Aleluia, Jesus. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. Não precisa projetar não. Vai dizer que Tiago diz assim, ó: conhecereis, sejai-vos pois praticante da palavra e não apenas ouvinte, enganando-vos a si mesmo. Então, além de conhecer a palavra, temos que entender e viver ela, irmãos. Não adianta nada ter esse livro debaixo do braço se você não vive o que está escrito aí. Esse é o manual, é o caminho que Jesus deixou para nós seguirmos ele. Como nós devemos nos comportar e nos portar diante do mundo. Somos diferentes, amém, irmãos? Agora, tem algo interessante. Observe que quando Jesus fala para ele: cumpra todos os mandamentos, Jesus fala: não furtarás, não roubarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas isso aqui é mente de crente, tá, irmãos? Jesus não recita o primeiro mandamento para ele. Qual é o primeiro mandamento? Tem no Velho Testamento, tem no Novo. Êxodo 20 está o primeiro: não terá outros deuses diante de mim. Não é verdade? E no Novo Testamento, quando Jesus retifica os 10 e transforma em 2: amarás
o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, irmãos. O coração fala das emoções, a alma fala da vontade e o entendimento fala daquilo que nós pensamos. Então Deus quer o nosso coração, a nossa vontade e quer mudar o nosso entendimento. Amém, irmãos? Jesus então fala, acho que ele pensa assim, vou dar um checkmate nesse cara. Eu não vou nem falar o primeiro mandamento, porque se eu falar eu corto ele agora. Eu vou deixar ele decidir, eu vou dar mais uma oportunidade para ele. Eita Jesus. Ei, irmãos, Deus é aquilo que domina o teu coração, é aquilo que domina a tua vontade. Deus quer dominar a tua vontade, Deus quer dominar o teu coração, Deus quer mudar o teu entendimento e fazer você viver de acordo com o entendimento dele. Porque o nosso entendimento nos leva a pecar, a falhar, a errar diante de Deus, diante das pessoas. Mas o entendimento do céu é perfeito nas nossas vidas, irmãos. Nos transformou, nos fez ser pessoas melhores, mudadas, para mudar a vida de outras pessoas. Então não podemos mais voltar a viver e a realizar as mesmas práticas que outrora fazíamos e realizávamos, porque agora somos pessoas com o coração transformado, com o coração que pertence ao Senhor. Por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi fazia a vontade de Deus, ele não fazia mais aquilo que ele queria. Aleluia, Jesus. Para ter a vida eterna, irmãos, é preciso se apresentar diante de Jesus. É preciso viver de acordo com os modelos de vida que Cristo deixou, de acordo com a palavra, com seus ensinos, com seus estatutos. E terceiro, é preciso se desfazer de tudo que você tem, dar aos pobres. E isso fala de renúncia. Esse ponto foi o que atrapalhou os pensamentos daquele jovem. Ele se achegou até Jesus com tudo aquilo que ele tinha, achando que porque ele conhecia a palavra, ele poderia ter a vida eterna, que Jesus ia permitir que ele fosse para o céu dessa forma. E não é assim, irmãos. Você não vai para a vida eterna com aquilo que você tem, você vai para a vida eterna com aquilo que Deus te proporcionou: conhecimento, sabedoria, amor, almas que são ganhas através da sua vida. Então é necessário, além de se apresentar a Jesus, de conhecer a palavra, de conhecer Jesus, é necessário também renunciar. Jesus olha para aquele jovem e fala assim: Jane, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Aquilo ali foi o fim para ele. Por quê? Porque aquilo que ele tinha era o que dominava o coração dele. Então ele sabia quem era Jesus, mas ele não conhecia Jesus de fato. Tem muitas pessoas dentro da igreja que entregaram a vida para um Jesus, mas não o conhecem de fato. E tudo isso porque não querem renunciar às coisas do mundo para viver as coisas de Deus, irmãos. E eu sei que renunciar não é fácil, é algo que confronta. Imagina Jesus falando para você: Sebastião, pega teu carro e entrega para qualquer um aí, para quem tu não conhece, e me siga. É difícil, mas Jesus fez isso porque queria mais uma vez colocar ele em prova. Me conhece? Conhece os mandamentos? Conhece a palavra? Sabe o que Jesus disse para ele fazer? Ame o próximo como a ti mesmo. Se aquilo que você tem é bom, deseja o bom para o próximo também. E o próximo, quando eu digo, não é para você pegar e passar para sua esposa ou para o seu parente, não. É para aquelas pessoas que você não tem nenhum vínculo, irmãos. Isso é o amor de Deus, isso é a graça de Deus, que me alcançou, que te alcançou, que vai alcançar essas pessoas através de nós. Mas é necessário renunciar. Abrir mão de tudo que a carne nos proporciona. A renúncia nunca foi fácil.
Tem pessoas que podem até achar, não é fácil deixar isso aqui de mão, deixar de beber de mão, deixar um vício de mão para viver para o Senhor. Isso é moleza. Não é, irmãos. Porque as mesmas práticas que você fazia, que hoje você não faz mais, elas estão te cercando 24 horas. E renunciar a tudo isso, tudo aquilo que é bom para a carne, não é fácil. Precisa ter o coração voltado para Deus. Precisa estar na presença dEle. Precisa conhecer Ele. Porque senão você até começa a renunciar, mas depois você retrocede de novo. Renunciar é você entregar tudo. É deixar de querer viver conforme os seus planos, as suas vontades, e passar a viver os planos de Deus. Todos os cultos, antes de nós iniciarmos aqui, nós oramos, pedimos para Deus fazer a vontade dEle neste lugar. E eu acredito que muitos entregam suas vidas, seus corações de forma verdadeira para o Senhor. Mas eu sei que ainda tem alguém que ainda fica fechado, porque essa palavra de entregar, de dar, de renunciar, ela é muito forte. Ela fala de uma entrega total e de uma entrega verdadeira, onde muitos ainda não estão preparados para viver e não conseguem, porque ainda estão atentos naquilo que o mundo proporciona. Diga misericórdia. Existem 3 coisas que nos impedem de renunciar de verdade. Coisas essas que o mundo proporciona. Qual é, pastor? Primeiro, comodismo, zona de conforto e segurança. Irmãos, o dinheiro te proporciona tudo isso. Conforto, coisas de luxo, coisas boas, comodidade, uma autossegurança, porque você sabe que se você precisar, você tem a bala. Mas isso quando você era do mundo. Porque a partir do momento que você entrega o teu coração para Deus, irmão, a tua segurança, o teu conforto, a tua comodidade é fazer a vontade dEle. Você não vive mais para você. Você não vive mais na segurança do dinheiro, no confortinho dentro da sua casa, vivendo só para você. Não, aqui está top, o ar-condicionado está ligado. Não, é levando a palavra, é evangelizando, é ganhando almas para o reino de Deus. Isso é fazer a vontade do Senhor. Quem tem esse desejo aí, diga amém. Aleluia, Jesus. O coração daquele jovem estava tão cheio e ocupado com seus bens, que ele nem mesmo se deu conta daquilo que Jesus estava oferecendo para ele. O coração dele estava tão ocupado, trancado pelos patrimônios que ele tinha, pelo dinheiro que ele tinha, que ele nem se tocou no que Jesus estava oferecendo para ele. Falei, ei, pega o teu dinheiro, dá para os pobres, terás um tesouro no céu e herdarás a vida eterna. Jesus liberou uma promessa para ele, mas infelizmente, irmãos, o que a palavra nos diz é que aquele jovem se emudeceu a partir do momento em que Jesus tocou naquela ferida. Talvez essa não seja a sua, mas tem algo que ocupa o teu lugar, um lugar no teu coração, e que te impede de viver na totalidade a vontade de Deus. Renunciar significa deixar para trás valores, costumes, vícios que o mundo um dia te ensinou e começar a viver princípios e valores que regem o reino de Deus. É deixar tudo isso de lado, irmãos, porque isso só te leva para o caminho ruim, isso só te leva para o inferno. Mas viver nos caminhos do Senhor, viver a vontade de Deus, entregar a sua vida por completo aos desejos, aos propósitos dEle, isso te leva para o céu e leva aquele que está ao teu redor também. Não podemos ficar brincando de ser cristãos, porque o mundo está perecendo e nós só vamos conseguir alcançar eles quando Jesus tiver total controle do nosso coração e da nossa vida. Mateus capítulo 6, verso 21.
Projeta, por favor. Mateus capítulo 6, verso 21. Olha o que diz a palavra, irmãos. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Aonde está o teu tesouro? Eu te pergunto nessa noite. Aonde está o teu desejo? Aonde está a tua vontade? Aonde está o propósito da sua vida? Você vive para você, por você, ou você vive para Cristo e por Cristo? Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos, como seus filhos. Viver de acordo com a vontade de Deus. Ele precisa de cada um de nós. Os tempos estão se abreviando, Jesus está próximo de voltar, e muitas pessoas ainda precisam da luz que há dentro de nós. Elas precisam de Jesus. Elas precisam de salvação. Mas para que elas possam ter, é necessário nos entregarmos a Jesus primeiro, para segui-lo. E quarto tópico, precisamos seguir Jesus. Seguir Jesus significa caminhar com Ele, aprender com Ele, viver com Ele, ter relacionamento com Ele. Aqueles discípulos que Jesus escolheu para andar com eles, irmãos. Imagina Jesus fazendo uma coisa e eles fazendo tudo a mesma coisa, igualzinho. Você se torna semelhante àquele que você anda, que você se espelha, irmãos. Isso é ser um discípulo. É fazer as coisas que o seu mestre faz. Aqueles discípulos tiveram a vida deles transformadas e mudadas, porque eles decidiram seguir Jesus, deixando tudo para trás, sem sentir remorso no coração, porque eles sabiam que Jesus estava levando eles para o céu. Mas houve uma renúncia. Talvez o que eles tinham naquele tempo lá, para nós não é muita coisa, mas para eles eram. E eles abriram mão de tudo para seguir Jesus. Então seguir Jesus não é acompanhar o Senhor, não é ir para a igreja todo dia estar fervoroso, mas continuar vivendo do jeito que você quer, não. É viver de acordo com a vontade do Mestre. Se você segue alguém, meu irmão, você vai fazer o que ele faz, do mesmo jeitinho. Você vai começar a se expressar como ele se expressa, a falar, a se vestir como ele se veste. Esses dias eu estava falando com quem foi, meu Deus? Acho que foi com a pastora Ivanilde. Olhando para a Lara, de longe. Falei, ó, a Lohane ali. Falei, não, moça, é a Lara. Mas é idêntico o perfil delas de longe. Por quê? É desde pequenininho, caminha com ela. Mas o cabelo até é igual, vocês combinam as coisas. É. Isso é seguir, irmãos. Então, se o próprio Jesus abriu mão de tudo para viver a vontade de Deus e veio nos ensinou a abrir mão de tudo também para viver a vontade do Pai, precisamos seguir Jesus, aprender com Ele, viver para Ele e com Ele, irmãos. Jesus não morreu e voltou para o céu, largou nós de mão, não, pelo amor de Deus. Ele voltou para lá para assumir o trono, está sentado à destra do Senhor, mas deixou dentro de cada um de nós o Espírito Santo para nos conduzir, para nos orientar, para nos dar autoridade, para nos dar poder, para curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, amém, irmãos? Foi para isso que Jesus te chamou, para seguir Ele. Ei, eu não te quero só quando tu precisa, não, irmãos. Eu não sou objeto de barganha. Eu te chamei para tu me seguir, para você aprender de mim, aprender comigo. Quer mudar a vida de alguém? Quer transformar a vida de alguém? Aprenda com Jesus. E isso só é possível seguindo Ele. Aqui nós temos líderes, discipuladores, pastores de rede. Nosso pastor são pessoas, autoridades espirituais que o Senhor colocou sobre nossas vidas como modelo de Cristo para nós seguirmos, para nós aprendermos e caminharmos para o mesmo propósito, que é ganhar almas, amém? Mas é necessário seguir Jesus para ter a vida eterna. Não tem como você se apresentar diante de Deus, ler as Escrituras,
decorar a palavra de Deus, renunciar e não seguir Ele. É um processo, irmãos. Nós precisamos entender até chegar à vida eterna. Se apresentar, estudar, conhecer Jesus, ter relacionamento com Ele, renunciar em prol da causa dEle, viver a vontade dEle e seguir Ele, é um processo que todos nós estamos vivendo, até quando Cristo vier buscar a sua igreja, ou quando a senha cantar, para algum, né, que estiver com Cristo. Precisamos seguir Jesus. Seguir Jesus, irmão, significa viver para que se cumpra o propósito do Pai, significa carregar a sua cruz. E essa é a dificuldade que muitas pessoas encontram. Lucas capítulo 9, verso 23, projeta para mim, por favor. Olha lá, Jesus dizia a todos, a quem? Peraí, Jesus dizia a quem? Se alguém quiser vir após mim, e o que é, irmãos, tomar a sua cruz? É passar por dificuldades, por tribulações, por momentos de angústia, de cabeça erguida, crendo que o Senhor nos dará livramento, nos dará provisão para tudo. O próprio Jesus passou por isso, irmãos. Nada que Jesus nos pediu para fazer, Ele não tenha feito antes. No mundo tereis aflições, Ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo e vocês me seguem, vocês também irão vencer. O diabo não tem poder sobre nós, irmãos. O diabo não tem poder sobre a igreja do Senhor. Seguir a Jesus significa sofrer em prol do Evangelho, significa viver uma vida de novos desafios, significa passar por provas e permanecer de pé, erguido, fortalecidos no Senhor. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 12, por favor. Tiago, capítulo 1, verso 12. Olha o que diz a palavra, irmãos. Bem-aventurado o homem que persevera porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que... Você pode aplaudir o Senhor por isso? Para ter a vida eterna, é necessário se apresentar, conhecer, renunciar, seguir. Esse é o processo que nós precisamos viver, a qual Jesus nos instrui para ter a vida eterna. Amém, irmãos? E para quem vencer, há uma promessa. Lá em Mateus 16, 21, no mesmo texto que nós lemos do jovem rico, Jesus fala para ele, olha, pega tudo o que tu tem e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Mesmo diante da promessa de riquezas celestiais, aquele cara desistiu, ele não quis abdicar das coisas do mundo. Ei, irmãos, está passando por provação, por dificuldade, continue seguindo a Jesus. Não negue Ele, não se canse de segui-lo. Aprenda mais do Senhor, fortaleça-se na palavra, fortaleça-se na presença do Senhor, busque relacionamento com Ele, fortaleça o seu espírito, e você não vai cair no dia da tentação e nem da provação. Eu te pergunto algo nessa noite, irmãos: que tipo de tesouros você busca? Os tesouros da terra, riquezas, bens, más companhias, ou você busca os tesouros dos céus? Reflita nessa pergunta.
renunciar e viver nesse processo em prol do reino de Deus, irmãos. Seguir Jesus é algo fantástico e maravilhoso, e nós podemos ver isso na vida dos discípulos de Jesus. Eles puderam presenciar aquilo que Jesus fazia, os milagres, os sinais, prodígios. Eles puderam ver a bondade de Jesus, como Jesus transformava a vida das pessoas. E mais além disso, porque o coração deles mudou, eles puderam fazer aqueles sinais também. Tem uma passagem no livro de Atos, capítulo 3, que eu acho fantástico e fenomenal. Já até te peço para ficar de pé nessa noite. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, capítulo 3, que certo dia Pedro e João estavam caminhando em direção ao templo. Aleluia, Jesus. E ali na porta do templo era de costume deixarem um aleijado para ficar pedindo esmolas, irmãos. Mas a palavra diz que Pedro e João se dirigiu até a porta do templo chamado Formosa. E naquele momento aquele aleijado estende as suas mãos e pede uma esmola para Pedro. A Bíblia diz que Pedro finta os olhos naquele aleijado. Imagina o que passa na cabeça dele. Ele falou: poxa, eu era pescador, eu tinha um barco, eu tinha uma rede. E ele olha para aquele aleijado e fala assim: irmãos, isso aqui é a minha mente conjecturando. Eu não tenho mais ouro e nem prata. Tudo isso eu tinha, até o momento que eu me apresentei diante de Jesus, passei a conhecê-lo, passei a renunciar e seguir Ele. Eu não tenho mais ouro e eu não tenho mais prata, mas a partir do meu momento da minha entrega, da minha renúncia, hoje o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Levanta e anda. Jesus, você pode aplaudir o Senhor por isso? Talvez hoje você não tenha mais aquilo que você tinha financeiramente, mas você tem algo que é capaz de mudar a vida de outras pessoas. Você tem algo dentro de você hoje que o mundo não pode te proporcionar: a transformação, a alegria na vida daqueles que estão oprimidos. Pode apagar, Cleide. Eu quero te convidar nesta noite para você se apresentar diante do Senhor com teu coração quebrantado, sem reservas. Enquanto o ministério de louvor canta, eu quero que você ore. Eu quero que você fale para o Senhor: meu Deus, se ainda existe algo no meu coração que me impede de viver em totalidade para o Senhor e de acordo com a tua vontade, eu renuncio, Pai, a isso nesta noite, para viver os teus sonhos, os teus planos, os teus projetos, Pai. Quero ver você orando. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor.